Bom dia a todos. É uma alegria retornar a esta casa que sempre nos acolhe fraternalmente e poder falar nesta manhã sobre a mensagem do Cristo, o Evangelho, que nos encoraja para a luta do dia a dia. Falaremos hoje sobre os verdadeiros doentes, que somos nós, os necessitados, os enfermos da alma. Se Jesus não tivesse confiança na humanidade, se o Mestre não tivesse a convicção plena de que nós somos passíveis de evolução, de crescimento, ele não teria vindo a este planeta de dores, de provas, para ensinar-nos a lei maior, que é o amor. Ele acreditou, acredita na humanidade sofredora, acredita na progressão do planeta Terra, em sua estrutura física, social, e por crer, ele esteve entre nós. Ele veio ao mundo sem ser do mundo. Nós ainda somos do mundo, porque nós somos seres ainda imperfeitos, nós ainda carregamos inúmeras mazelas que precisam ser extirpadas de nosso mundo íntimo. Porém, sendo do mundo, não podemos fugir dele a pretexto de, fugindo do mundo, libertamo-nos dos equívocos, dos deslizes, dos erros. Não, precisamos estar no mundo, em contato com as pessoas, interagindo, porque se assim não fizermos, não há progresso, não há crescimento. E está no livro Coragem, do nosso querido Chico Emmanuel. E ele nos diz claramente que o homem que foge do mundo a pretexto de livrar-se desses males, de livrar-se dos erros, é semelhante a uma flor parasitária e improdutiva no Evangelho do Cristo. Portanto, é preciso que continuemos em contato uns com os outros, trocando impressões, trocando ideias, auxiliando-nos mutuamente e permitindo que, diante das alfinetadas, das dores que o mundo nos reserva, há o crescimento. Nesse mesmo livro, Coragem, fica muito claro que quando nós julgamos o semelhante, estamos fazendo um julgamento do pedestal em que nos encontramos. Porque se nós fizermos uma análise de todas as vantagens, de todos os benefícios que nós temos, e que talvez o outro não tenha, perceberemos que não devemos julgar. Talvez aquele irmão que caiu no vício, que caiu no erro, que tropeçou e está na sarjeta, talvez aquele irmão, em sua infância, não tenha tido o alimento na hora certa. Talvez aquele irmão não tenha tido a mensagem de amor dos pais.
É provável que esse irmão não tenha, em sua infância e adolescência, recebido a luz do alfabeto. Nós que vivemos aqui em São José do Rio Preto, Polônia, no estado de São Paulo, e que não temos o contato com outros irmãos do nosso país, lá do Nordeste, outros irmãos que vivem em países extremamente pobres, nós não avaliamos as dores, os problemas que a vida apresenta a esses companheiros. Ainda há poucos dias, em contato com 2 jovens do Piauí, que trabalham na lavoura de cana, em Polônia, um deles disse o seguinte: o meu amigo, ele tem bastante conhecimento, porque ele pôde estudar. É? Até que série ele cursou? Ele fez a 5ª série. E você estudou? Eu fiz até a 3ª. O antigo primário, né, Rosalina? O antigo primário. E, na verdade, aquele que tinha cursado a 5ª série era considerado alguém com muita cultura. E, pegando um folheto para ler, aquele jovem soletrava. Aquele que tinha mais cultura. Pensemos nas nossas vantagens, pensemos nos benefícios que a vida já nos proporcionou e não julguemos sem nos colocarmos no lugar do outro. E conversávamos sobre isso justamente porque aquele garoto que deixara os pais lá no Piauí é um dependente químico. Está sozinho em Polônia com alguns amigos que ele conheceu ali mesmo, que não vieram com ele. E quando eu lhe perguntei, mas por que você deixou a sua cidade? Você sente saudade dos seus pais, dos seus irmãos? E ele, baixando os olhos e lágrimas correndo, respondeu: sinto saudades de minha mãe, porque meu pai era alcoólatra e nos espancava, na sua linguagem, logicamente, e nos espancava todos os dias. Nós nem podíamos comer, dormir, porque éramos surrados. Todos os dias ele chegava em casa embriagado. Observemos que, distantes, nós olhamos o dependente químico. Nós não observamos que aquele jovem não teve, como nos diz Emmanuel, o alimento na hora certa quando criança. Não teve a luz do alfabeto como nós temos. Não teve o carinho de um pai. Então não podemos julgar da posição em que nos encontramos, porque assim agindo, nós estaremos apenas apontando feridas, sem buscarmos as causas. E nós somos todos doentes da alma. Nós somos orgulhosos, egoístas, vaidosos, nós sentimos raiva, nós ainda nos magoamos, e é preciso admitir isso e trabalhar no sentido de nos melhorarmos, porque ainda somos assim. Não adianta negar. Essa é a nossa condição evolutiva. É o estágio em que ainda nos encontramos. Então é preciso agir no bem, trabalhar no bem, conhecer as causas das dores alheias, para podermos ajudar, sem mexer na ferida. Porque quando nós apenas julgamos,
da posição em que nos encontramos, estamos fazendo com que a ferida aumente, ao invés de saná-la, ao invés de curá-la. Então é preciso, sim, conhecer a nossa realidade, a realidade do nosso país, do mundo em que nós vivemos, e aí fica muito claro para todos nós que é preciso estudar, conhecer, buscar as causas dos problemas sociais, das questões que atingem a todos os seres humanos. É óbvio que nós espíritas compreendemos que não há efeito sem causa, mas é preciso que nós compreendamos também que, se hoje nós renascemos em São José do Rio Preto, em Polônia, no estado de São Paulo, em uma condição que diríamos ideal, quem nos garante que, se não trabalharmos no bem, se não fizermos por merecer, estaremos nessa mesma condição nas próximas reencarnações? Quem nos garante que, ao deixarmos o invólucro carnal e retornarmos ao mundo espiritual, então, na erraticidade, aguardando um novo corpo, renasceremos na mesma família, com as mesmas condições de amor, condições financeiras? Quem nos garante? Então, é preciso compreender que hoje nós estamos em uma determinada condição. Nós não somos doutores, nós não somos detentores do poder político ou econômico, nós estamos em uma determinada condição. O amanhã não nos pertence. Aliás, quando a gente diz não nos pertence, pode gerar uma certa dúvida. Ele não nos pertence em termos. Deus sabe das nossas reais necessidades, porque não nos conhecemos. Mas nós somos, sim, os artífices do nosso futuro. Nós somos, sim, responsáveis pelas próximas trajetórias que realizaremos. Nós determinamos o que faremos nesse futuro, nessas próximas reencarnações, se continuarmos de braços cruzados, se permanecermos invigilantes, distantes do bem, qual será a nossa condição futura? Talvez renasçamos em corpos extremamente deficientes, em corpos que apresentem dificuldades para a manifestação plena do Espírito. Talvez renasçamos em um país pobre da África. Então, não nos orgulhemos, não nos deixemos levar pela vaidade da posição social que temos hoje. Isso é transitório, isso é extremamente efêmero. Nós não somos o que imaginamos ser. Nós estamos nessa condição. Essa condição nos foi dada para que trabalhemos em benefício do outro. Se hoje a gente tem o privilégio de uma certa cultura, de um certo conhecimento, se hoje nós temos a alegria
de conhecer a doutrina espírita que nos consola e nos esclarece, procuremos, acima de tudo, interiorizá-la. É preciso interiorizar a doutrina, porque ser espírita ou ser cristão é a mesma coisa, está no Evangelho. Não é apenas adentrarmos a casa espírita, não é apenas estarmos em um ambiente que, é verdade, nos traz o conhecimento, as informações, mas é preciso viver, ainda que em parte, os ensinamentos do Cristo. É preciso colocar em prática o Evangelho de Jesus, a mensagem que ele nos legou. E nós ouvíamos as belas músicas, parabéns ao coral, que nos tocam profundamente nesse findar de ano, mas que o Natal se faça constante, como foi dito, que nós procuremos amar todos os dias, indistintamente, amar aquele irmão que não nos compreende, amar aquele que nos agride, aquele que nos calunia. É fácil? É óbvio que não é. É claro que nós ainda nos magoamos. É claro que nós ainda sentimos raiva. Não adianta negar. Está aí a psicologia para nos explicar tudo isso. É preciso sentir, sim, porque é a nossa condição. Porém, trabalhar todos esses sentimentos, transformá-los, e nós só podemos transformá-los quando compreendemos o outro, por que ele está agindo daquela forma. Se nós não soubermos qual é a história de vida daquele companheiro que nos agride, que nos calunia, se nós não conhecermos as razões que têm levado aquele irmão a agir dessa ou daquela forma, fica muito difícil perdoar. E a doutrina espírita está aí para nos dizer que mesmo aquele companheiro que aparentemente tem uma estrutura ideal, salutar, tem um berço, tem cultura, mas não vive o amor, é um espírito milenar, é um espírito que traz uma bagagem do passado, de dor, de revolta, de sofrimento, e o seu inconsciente ainda age em função desse passado de dor, porque está lá arquivado nesse inconsciente, chamado por Jung de consciente coletivo, mas que nada mais é que o resultado das sucessivas reencarnações daquele espírito. É a sua bagagem de alegrias e de tristezas, de dores, de provas, os abandonos, as dores que ele viveu em outras reencarnações ainda afloram dessa forma agressiva, triste, porque nós temos as depressões congênitas. São espíritos que trazem essas dores do passado. E assim, meus irmãos, a doutrina espírita nos dá a chave para que possamos compreender a dor do outro e a nossa própria. Porque muitas vezes nós também nos surpreendemos em momentos de crise, de dor, de tristeza aparentemente inexplicável. Mas existem causas profundas
das quais não nos lembramos e que afetam o nosso dia a dia, afetam as nossas relações, o nosso contato com a família, com os amigos, o trabalho, enfim, todas as nossas relações são afetadas por aquilo que somos. Porque essa bagagem de vidas anteriores, tudo isso está arquivado em nós. E quantas vezes a gente diz, eu tive uma reação inesperada, eu realmente não me conheço, eu respondi de uma forma agressiva, eu não poderia ter feito o que fiz. Que bom que você já compreendeu, mas se você teve essa reação, é isso que você ainda é. Não nos enganemos, porque na verdade nós procuramos usar a máscara de bons. Nós somos assim. A culpa é sempre do outro. Não é dessa forma que nós agimos? E por que nós procedemos dessa forma? Porque na casa espírita nós somos afetivos, carinhosos, e lá fora não conseguimos ainda agir da mesma forma. Claro que a gente tenta levar para a família, para o trabalho, para as relações sociais, tudo aquilo que a gente vive dentro da casa espírita, mas ainda não conseguimos de forma total. E, mais uma vez, a psicologia nos explica, nós usamos as máscaras que fazem parte. A gente tem uma máscara para o trabalho, a gente tem uma máscara na família, a gente tem uma máscara na casa espírita. E isso, entendamos, faz parte, ainda faz parte da nossa condição evolutiva. Porque se o evangelho estivesse verdadeiramente interiorizado, nós já seríamos espíritos perfeitos. Aí sim, nós agiríamos de uma forma homogênea. Nós não nos deixaríamos afetar pela agressão do outro. Nós não nos ofenderíamos. Nós viveríamos num patamar, numa faixa vibratória diferenciada. Seríamos perfeitos. Estaríamos no cume. Então, o Evangelho de Jesus ainda está sendo absorvido de forma lenta por cada um de nós. Alguns já conseguiram absorvê-lo em 2%, 3%, outros meio. Falta muito, muito. Não nos enganemos. Falta muito para a sua interiorização. E quando eu digo interiorização, não é entendê-lo, não é interpretá-lo, porque isso nós temos condições de fazer. A asa do conhecimento já nos dá essa chave. Porém, nós ainda não conseguimos vivenciá-lo. É diferente. Conseguimos entender boa parte da mensagem, mas colocar em prática é o grande diferencial e falta-nos ainda recursos para isso. E precisamos trabalhar para adquirir. Então, a doutrina espírita, ela deixa muito claro que o seu principal objetivo é a transformação do homem. É a nossa transformação moral. E o verdadeiro espírita é aquele que empreende essa luta para a sua transformação. Porém, nós, muitas vezes, ainda queremos que o outro se transforme
em função da nossa visão de mundo e nos esquecemos da iluminação interior, dessa grande transformação moral que precisamos empreender em nós mesmos. Porque quando percebermos que é a nossa mudança que desencadeará a transformação do outro, aí sim teremos entendido um pouco mais o Evangelho. Porque é a nossa mudança que vai promover a mudança do mundo. Não é o mundo que deve se transformar a nosso benefício. Somos nós mesmos, os co-colaboradores, os co-criadores em pequena escala, porque é assim que nós somos. Precisamos participar dessa obra criadora do Pai. Nascemos, fomos criados para isso. E é a mudança íntima que desencadeará a transformação do mundo, as transformações sociais. Certa feita, Jesus estava na casa de Simão Pedro. Isso está no livro Relatos da Vida, de Chico também, né? Irmão X. Ele estava devolvendo a saúde a algumas pessoas que vinham de todos os lugares, que o procuravam para o atendimento. E Jesus curava e orientava para que houvesse a cura espiritual. Porque nós precisamos entender a medicina como um processo não mais com aquela visão de que o médico cura. É ele que nos ajuda. A cura é individual, a cura é particular. Porque se os efeitos forem sanados e a causa permanecer no espírito, nosso orgulho, egoísmo, vaidade, os vícios, enfim, se nós não nos transformarmos, não houve a cura verdadeira. E Jesus, nós sabemos, ele não só curava corpos, ele orientava, ele educava. Verdadeiramente o Cristo educava, para que os espíritos se transformassem. E nesse trabalho, Simão Pedro, em uma sala ao lado, pôde ouvir a conversa de 3 irmãos, 2 senhoras e um senhor. E Simão Pedro notou que eles vinham em busca de interesses mesquinhos. Aquele senhor, homem rico, tinha um tio que estava à beira da morte, à beira do desencarne. E esse tio possuía uma grande propriedade que aquele senhor desejava adquirir a preço baixo, lesando naturalmente outros companheiros. Uma das senhoras dizia, jovem senhora, dizia: namoro há muito tempo, porém, ultimamente tenho percebido que meu companheiro, que meu namorado, não tem demonstrado mais o mesmo interesse por mim, não fala em casamento. E como eu ouvi sobre os poderes de Jesus, eu venho pedir-lhe para que faça meu namorado mudar de ideia. A outra,
uma senhora já com uma certa idade, afirmava com veemência: o meu companheiro foi embora por causa da outra, mas eu quero acabar com a vida dela. E eu devolverei a Jesus muitos bens, eu lhe darei o que eu tenho condições, e eu vou pagar se o meu marido estiver aos meus pés. Simão Pedro, ele era impulsivo, e ele foi até Jesus e relatou-lhe o que ouvira na sala próxima. Jesus parou o atendimento e disse: Simão Pedro, nesse momento não poderei atender a esses companheiros, mas eu lhe peço que dê a eles todo o atendimento, todo o carinho, toda a atenção, oriente-os. Observemos a fala de Jesus. E Simão Pedro dirigiu-se a uma outra sala, a um outro cômodo daquela casa pequenina, e convidou os três para um diálogo. Mas quando ele ouviu cada um, ele teve aquele ímpeto que lhe era próprio, né? E respondeu: fora daqui os três. O mestre não realiza esse tipo de trabalho. Ele não é um feiticeiro. E assim, naturalmente, colocou para fora toda a revolta que aqueles três casos haviam despertado em seu coração. Jesus, ao ouvir as palavras de Pedro, veio até ele e com um semblante triste, disse a Pedro: vou pedir licença para ler esse pequeno trecho na íntegra. Pedro, todos podem descobrir feridas onde as feridas se destacam. Contudo, raros sabem remediá-las. Não te solicitei formulasses acusações. Para isso, o mundo está repleto. E assim agindo efetivamente, você deu guarida ao demônio da crueldade e da intolerância. Observemos que o Mestre Jesus enxerga a enfermidade da alma. O egoísmo, o orgulho, a vaidade, os nossos rancores, os nossos impulsos agressivos, são enfermidades da alma. E Jesus, de forma compassiva, fraterna, compreende e atende. Naturalmente, essa foi uma grande lição para Simão Pedro, né? Aprendamos com a vida a tirar ensinamentos de todos os fatos que ocorrem no nosso dia a dia. Aprendamos as lições da vida através do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, daquilo que aparentemente é uma rotina, mas que nós podemos transformar. É rotina porque nós deixamos que assim acontecesse. Porque quando nós vamos para o trabalho, para uma reunião, cientes de que podemos oferecer algo, podemos dar uma parcela de contribuição, podemos ouvir
com atenção e atender com carinho, não é rotina, porque ali existe amor. A rotina é aquilo que a gente faz de uma forma mecânica, cansativa, triste, enfadonha. Nós permitimos que as nossas vidas se tornem rotinas, porque nós ainda não percebemos que a cada dia é uma vivência nova, é uma oportunidade diferenciada para o nosso crescimento. E quando assim compreendermos, não mais vivenciaremos a rotina do dia a dia. Cada dia será novo, cada dia trará para o nosso coração uma alegria nova, uma oportunidade riquíssima de crescimento. E é isso que a doutrina espírita nos traz. E a gente finaliza, meus irmãos, retomando a nossa fala inicial. Estejamos no mundo, porque ainda somos dele. Trabalhemos para libertarmos-nos do mundo, mas não fujamos dele com o pretexto de nos enclausurarmos e fugirmos dos vícios, dos delitos, dos erros. Estejamos em contato com o irmão que erra, compreendendo que os seus pés passaram por um caminho pedregoso, por um caminho cheio de espinhos, caminho diferente do nosso, muito provavelmente. Estejamos em contato com o irmão que está no vício, que está no delito, e procuremos ajudar ao companheiro de caminhada com a exemplificação. Exemplificando, nós deixamos um pouquinho de ser do mundo e nos colocamos na condição de estar no mundo. Jesus plenamente esteve no mundo sem ser do mundo. E ele esteve no mundo. Por que nós vamos fugir dele? Por que nós vamos nos enclausurar? Por que nós vamos nos fechar com o pretexto de que eu já atingi o máximo e não preciso estar em contato com o outro? Isso é orgulho, é vaidade e não corresponde à realidade. Estejamos no mundo procurando libertarmos-nos dele a cada dia com o trabalho no bem. É isso que o Evangelho de Jesus nos pede. É essa mensagem que o Cristo nos deu, que ele nos legou. E que nesse findar de ano, nós façamos verdadeiramente um trabalho investigativo, íntimo, uma análise de nós mesmos, não buscando apenas o que temos de bom, mas o nosso lado sombra, o nosso lado escuro, as nossas mazelas, procurando trabalhá-las para nos tornarmos melhores. Muita paz, que Jesus nos abençoe hoje e sempre. E quero agradecer a minha amiga Rosalina pela oportunidade que ela, o Silvio e a Célia têm nos dado de aprender nesta casa abençoada, onde a gente tem tantos amigos, tantos irmãos, e aos sábados nós estamos aqui. Ultimamente eu tenho faltado, né, Rosalina? Mas a gente tem aprendido muito nessa casa.
e permaneçam nela, interiorizando esse evangelho de Jesus. Muita paz e muito obrigado a todos.